O senhor já adiantou, então está claro que o assunto de hoje, o pelagianismo, se trata de uma heresia, né? Sim. Como é que nasceu essa heresia do pelagianismo? Então, ela recebe o nome do seu autor, né? Pelágio. Pelágio era bretão, ele nasceu na região da Bretanha, que equivale hoje à Grã-Bretanha, né? Inglaterra, Irlanda. O noroeste da França, né? Isso, Que isso. depois a antiga Gália, Exato. que é a atual França, acabou ficando mais claro com essa região e a gente conhece como França, então a nossa geração acostumou como França. Isso. Bem do norte da França, ele era, né? Um bretão, era um monge. Um monge, assim, muito ascético, todos os escritos falam sobre isso, muito penitente, resignado, um homem de muitas virtudes e, inclusive, os escritos dizem que o que dificultava alguns contra-argumentá-lo era o fato de que ele pregava as suas teses com a vida, porque olhar para Pelágio dava a impressão de que realmente aquilo que ele dizia era verdade, porque se via nele um homem de vontade tão robustecida no Evangelho que ele vivia com virilidade cristã as suas teses, né? E que teses eram essas? Pelágio defendia a tese de que não haveria sobre a humanidade o pecado de Adão, que nós chamamos pecado original. Então, para Pelágio, Adão teria pecado, mas a culpa de Adão é somente de Adão. A condição em que todos os seres humanos nascem atualmente é a mesma condição, segundo Pelágio, em que Adão nasceu. Adão nasceu na mesma condição humana em que nós nascemos hoje. As mesmas condições, as mesmas disposições interiores e exteriores, as mesmas capacidades, o mesmo tipo de livre-arbítrio, vontade, razão, inteligência, etc. Então, Adão pecou porque ele não determinou-se, né, na sua vontade, a obedecer a Deus. Mas que essa desobediência de Adão não redundou em nenhuma consequência para o resto da humanidade. Então, eu não posso dizer que eu possuo em mim uma culpa oriunda de Adão e Eva. Ele não foi obediente, mas eu posso ser. E de que modo? Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, como um modelo perfeito. E na medida em que eu fortalecer a minha vontade, a minha resignação em imitar a Cristo, eu sou capaz de fazê-lo. Eu não preciso de nenhum auxílio de Deus, segundo Pelágio, né? Nenhum auxílio a mais. Eu não necessito da graça de Deus para ser santo. A santidade é uma decisão da pessoa. Qualquer ser humano, segundo Pelágio, se desejar, basta querer, basta desejar, ele pode se tornar santo. Não há uma necessidade de uma intervenção divina para isso. Então quer dizer que o X da questão, quando a gente pensar no entendimento do conceito do pelagianismo, o que tem de errado, afinal de contas, com esse entendimento de Pelágio, etc., a gente tem que entender o problema da graça. O X da questão está na graça, certo? Então, já a gente entrando propriamente dito nesse assunto. Bom, basta lembrar, né, que Pelágio morreu por volta do ano 418. Então, a gente está falando de um problema antigo, no século V, né, da história. Então, 418, mais ou menos, quando Pelágio morreu, e foi justamente no ano 418 que o Concílio de Cartago, né, chancelou e disse, olha, não tem como, isso não é, a doutrina católica não é por aí, não é correto, não é verdadeiro o ensinamento de Pelágio. Então, oficialmente, a partir, como o senhor explicou anteriormente, a partir daquele momento, declarada heresia, e obviamente até hoje. Né? Depois a gente vai entrar no desdobramento aqui, a questão do semi-pelagianismo, um outro período da história. Mas, então está claro que é uma heresia condenada pela igreja, no Concílio de Cartago, e por volta do ano 418. Exato. Agora vamos tentar entender, padre, qual é o problema? O que tem de errado ele pensar isso? Não é possível conciliar o ensinamento dele com a revelação divina? Não, porque na realidade o problema de Pelágio são dois, não é apenas um. Nós temos o problema da graça, mas o principal problema que em teologia nós buscamos
destacar, o principal problema de Pelágio não é a teologia da graça. O principal problema de Pelágio é a antropologia. É o conceito de ser humano que ele tem. Então, para Pelágio, Deus criou o ser humano do modo como nós somos atualmente. Então, algo que sai das mãos de Deus não é decaído, não é declinado, não precisa ser redimido, não precisa ser salvo, porque é pleno, é perfeito. E para Pelágio, o ser humano tal como está agora é o modo como Deus criou. Então, Pelágio, ele crê em graça, vamos assim dizer. Não é que ele não crê na existência da graça. Só que para Pelágio, a graça não passa de auxílios externos que Deus dá ao ser humano. Então, a graça é algo que Deus dá para o homem e não algo que Deus realiza no homem. Vou dar exemplos. Para Pelágio, a graça é a vinda de Cristo. Isso é graça. O que não deixa de ser. Claro. A Sagrada Escritura, a palavra de Deus, é graça. O que não deixa de ser. Veja, vai se enquadrando no conceito de heresia que eu disse. Sempre a heresia tem verdades. Só que é meia verdade. São verdades que foram escolhidas e outras são rejeitadas. Então, Cristo é a graça, a Escritura é a graça, a igreja é graça, os mandamentos são graça. Então, Deus colocou tudo isso diante do homem e pronto. O batismo, por exemplo, para Pelágio, é pura e simplesmente uma confissão pública da minha determinação em viver como Cristo viveu. Então, o batismo, segundo Pelágio, não confere, não realiza nenhuma mudança no interior do ser humano, porque para ele não há nada para ser mudado. Não imprime caráter. Não imprime nada, não modifica nada. Então, outra, para dizer, eu me referi a graças externas. Tá. Existem, segundo Pelágio, graças internas, mas que Deus já dispôs na concepção do ser humano. Então, a inteligência é graça. A vontade humana, o livre-arbítrio é graça. Então, isso já é graça. Deus, por exemplo, não vai infundir favores seus na minha inteligência. Não precisa. A minha inteligência sozinha já é graça. Basicamente, diácono, se você considerar o pelagianismo, no meu ponto de vista, eu nunca li isso em nenhum livro, mas é a impressão que eu tenho. Tá. Para Pelágio, o Deus cristão é ainda muito parecido com o demiurgo de Platão. Ou seja, ele criou o ser humano, dispôs o ser humano em determinadas leis, normas, regras e disposições, tá? Dispôs o ser humano e virou as costas. Ele não precisa. Então o ser humano está aqui, Cristo está aqui, a Escritura, a igreja, os sacramentos, se vire. Quem quiser vai lá e faça a sua parte. Exatamente. Então, segundo Pelágio, o pecado, né, a condenação ou a salvação são pura e simplesmente escolha do homem. Escolha do homem. É claro que existe algo de verdade, como nós dissemos, né? A heresia é uma meia verdade. Só que, em termos de catolicismo, meia verdade já é mentira. É verdade que essas coisas são graça, que a vontade é graça, que o livre-arbítrio é graça, etc. O problema é que basta uma verificação quase que empírica. Santo Agostinho vai mostrar isso. Basta você observar o ser humano. É possível mesmo afirmar que o ser humano, tal como como está hoje, é o ser humano desejado por Deus? É muito evidente que existe um declínio no ser humano, que existe uma fragilidade no ser humano e que, se não for a graça de Deus, ele não pode ser salvo. Então aí surgiram vários oponentes a Pelágio, embora nós conheçamos como o grande opositor Santo Agostinho, mas existiram vários, né? São Jerônimo, por exemplo, também fez oposição. São Paulino de Nola também fez oposição. O Papa Inocêncio I fez oposição,
que era o pontífice ali em torno do ano 411, foi quando foi o período em que se fez a primeira condenação. Você mencionou o Sínodo, né, o Concílio de Cartago, foi em 418. Ele já tinha recebido 2 condenações anteriores. 411, ele foi condenado num sínodo. Em 415, ele foi condenado em outro. Né, existe uma distinção em alguns livros, eu já li alguns livros que não concordam muito, mas houve um sínodo em Diápolis. Uns dizem que ali ele foi absolvido, outros livros dizem que ele foi condenado, houve um impasse ali. Certo. Mas o Papa Inocêncio I o condenou em 411, depois ele foi provavelmente condenado em Diápolis. O Papa Inocêncio I morre, e aí vem o Papa Zósimo I. O Papa Zósimo recebe de Pelágio uma carta em que ele tenta se defender e defender as suas teses, e a princípio o Papa Zósimo vê com muita simpatia os argumentos de Pelágio, e aí ameaça absolvê-lo. É aí que é convocado o Sínodo de Cartago. E aí em Cartago, para pôr ponto final na história. Sim, aí como os bispos em Cartago reforçam a condenação, inclusive influenciado por Agostinho, que estava no sínodo, porque Cartago é ali no norte da África, e Agostinho, se ele não era o metropolita, porque o metropolita era o Aurélio, que era o bispo de Cartago, que era como a sede primaz ali da região, vamos assim dizer. Mas Agostinho era a maior autoridade moral. O próprio bispo de Cartago o ouvia muito e eram muito amigos, né? Aurélio em Cartago e Agostinho em Hipona. A gente está falando do norte da África. Norte da África, onde hoje é a Argélia e a Tunísia. Argélia e Tunísia. Isso, na época não eram esses países. Mas Argélia e Tunísia, Hipona fica ali onde é a Tunísia, bem no Golfo. E aí Tagaste, que foi onde nasceu Santo Agostinho, Cartago, né, do famoso São Cipriano, aquelas igrejas todas onde fica hoje a Argélia, que são países muito próximos, coisa de 100, 200 quilômetros, uma cidade da outra. E hoje elas não têm mais esses nomes, né? Hoje elas têm nomes árabes. Tá. Então, como os bispos de Cartago condenaram, aí o Papa Zósimo, em 418, reforça e dá excomunhão a Pelágio e Celestino, que era o maior discípulo de Pelágio. Eles andaram, né, desceram da Bretanha, estiveram em Roma, 410, 411, estiveram em Roma. Inclusive, os escritos dizem que eles foram ao norte da África, tentaram uma audiência com Agostinho e não conseguiram. Os livros não dizem por quê, se Agostinho não quis recebê-los, não temos como saber. Dali eles foram a Alexandria, eles foram a Jerusalém, o bispo de Jerusalém na época, que era João de Jerusalém, deu bastante ouvidos a eles, mas aí os bispos em volta, na própria Palestina, Antioquia, São Jerônimo estava em Belém, na época, na Judéia, se opôs. Então, assim, sempre houve muita oposição a essas teses de Pelágio, e acabou que ele terminou a vida condenado mesmo como herege e nunca se penitenciou das suas teses. Padre Douglas, resumindo apenas para a gente ir para o próximo conceito, pelagianismo, o senhor já explicou muito bem no bloco anterior, veio desse monge Pelágio, lá da Bretanha, século V da era cristã. Uhum. Mas qual é o problema do pelagianismo em si? Se o senhor pudesse resumir, o senhor diria de que maneira? É a teoria segundo a qual o ser humano é suficiente a si próprio para ser salvo e santo. Basta ele querer, com a própria vontade, com a própria determinação, ele pode chegar a ser igual a Cristo. Quer dizer, diminui a ação da graça de Deus em nós e distorce a visão real do que somos. Exato. Para Pelágio não existe uma graça atuante, ou seja, a graça de Deus já agora me ajudando, me auxiliando. Para Pelágio, Deus já deu ao homem como graça todas as disposições necessárias. Você tem a Escritura, você tem o Cristo, a pessoa de Cristo, e basta olhar para ele e imitá-lo. Você pode imitá-lo. Se você usar a sua vontade, a sua liberdade, a sua inteligência, o seu querer, olhar para ele e desejar,
você o imita e se torna igual a ele. Ele, Jesus, não precisa te ajudar para isso. Não há uma intervenção da graça. Então, resumindo, para Pelágio não há uma graça atuando. A graça já atuou. A graça já atuou. De que forma? Te criando, porque a graça é Deus, né, e o favor de Deus. A graça te criou, te deu vontade, livre-arbítrio, inteligência e tudo o que você precisa. Pronto, então a graça atuou. A graça não atua mais, ela não realiza mais nada em nós. Bom, eu disse aqui no bloco anterior, né? Aliás, é tema do programa de hoje, né? Além do pelagianismo, existe o semi-pelagianismo. O que é então o semi-pelagianismo? Então, o semi-pelagianismo, ele surgiu bem mais adiante. Pelágio tinha muitos discípulos. O mais próximo deles era Celestino, que tinha mais ou menos a sua idade, então ele também morre pouco depois de 418. Morre Pelágio nesse período, depois morre Celestino. Havia um número de outros discípulos do pelagianismo, um pouco mais jovens, e aí eles continuam tentando formar grupos para defender essas teses, apesar das inúmeras condenações, né, do Papa Inocêncio I e do Papa Zósimo e dos sínodos regionais, porque Cartago, Diáspoli e depois Orange II, na França, foram sínodos, foram 3 sínodos que condenaram o pelagianismo. Certo. E eles foram... a gente chama de concílios porque não deixam de ser, mas eles eram concílios regionais, o que hoje a gente chama de sínodos. Só lembrando que Orange II foi 529. 529? Então foi Orange I. Então foi Orange I. Orange I, perdão. Então, esses sínodos, eles condenaram, mas eles foram sínodos regionais. A condenação final e definitiva foi no concílio de Éfeso, 431. Porque esse foi ecumênico. Então, houve o concílio de Éfeso, a princípio para combater o nestorianismo, né, de Nestório, que dizia que a divindade e a humanidade em Jesus são coisas extremamente separadas e que, portanto, Maria não poderia ser chamada de mãe de Deus, mas mãe de Jesus. E aí o concílio refuta isso. Mas o concílio, quando ele se reúne, ele traz, desde o último concílio ecumênico anterior até aquele momento, vários temas que foram debatidos e aproveita para dar um anátema definitivo àquilo que os sínodos regionais e os santos padres, principalmente o bispo de Roma, deliberavam. Foi inclusive após a excomunhão dada por Zósimo a Pelágio, o Papa Zósimo a Pelágio, que Agostinho a Hipona disse a famosa frase numa homilia sua, né? Roma locuta causa finita. Essa é famosa mesmo. Essa é famosíssima. Então, por quê? Porque quando o Papa Zósimo em Roma determina que realmente Pelágio está excomungado, ele confirma a excomunhão já feita pelo seu antecessor Inocêncio I, aí Agostinho não perde mais tempo argumentando, ele simplesmente diz, Roma falou, o assunto está encerrado, né? Roma locuta, causa finita. Mas aí esse assunto volta em Éfeso. E aí Éfeso deixa claro, né? Quem disser que não é necessária uma intervenção constante e presente da graça de Deus para a salvação e santificação, seja anátema. E aí o que acontece com o pelagianismo, que agora recebeu o seu golpe final, né, o seu golpe mortal? Acontece com ele o que acontece com todas as outras heresias. Ela se reinventa. Com o arianismo aconteceu isso. Ele se reinventou em forma de heresia pneumatômaca, negando o Espírito Santo, etc. E no semi-pelagianismo, um discípulo seu, João Cassiano, discípulo de Pelágio, ele tenta conciliar as últimas definições, os escritos de Agostinho e o martelo batido por Éfeso. E ele diz assim, olha,
tudo bem, de fato pode haver há uma graça atuante. Porém, sempre no ato de salvação, a iniciativa tem que ser do homem. O homem tem que ter a primeira iniciativa por Deus. Nunca é Deus que tem a iniciativa. Ou seja, nós chamamos isso de primazia antropológica, ou primado antropológico. E isso também foi condenado pela Igreja. Agora, você citou agora há pouco o 529, que era o Concílio Segundo de Orange. Aí Orange segundo. Aí, oficialmente, 529, isso também foi condenado. Isso. E qual é o problema disso? O homem não pode dar o primeiro passo? Então, mas o fato de o homem dar o primeiro passo demonstra que a graça de Deus já o atraiu. Sempre a primazia é da graça. Então, quando a pessoa diz assim, não, eu me decidi por Deus. De fato, você se decidiu. Agora, você se decidir por Deus é graça. Sempre a iniciativa primeira é de Deus. Deus respeita essa liberdade da decisão do homem. Exatamente. Senão aí a gente teria um problema do próprio entendimento do que é a liberdade. Claro. Né? Você pode não decidir-se por ele. Mas, veja, para não decidir-se por ele, precisa haver um ele. Então, ou você o nega ou você o aceita. E o fato de haver um ele é graça. A iniciativa é dele. Quer dizer, a predisposição que permitiu essa decisão já é ação dessa graça de Deus? Exatamente, exatamente. Então, a igreja sempre vai defender que a salvação é pela graça e não pelas obras. Lembra que eu disse num outro bloco que esse assunto, num outro momento, que esse assunto voltou à reforma protestante, né? Se nós somos salvos pela graça ou pelas obras. Não, a igreja sempre disse que nós somos salvos pela graça. As obras, elas serão uma consequência natural e necessária de que a graça está atuando. Porque se não há obras, é porque a graça não está atuando. Agora, quem é a primeira a atuar? É a graça em mim. E não as minhas obras. As minhas obras não compram a salvação e não conquistam a santidade. Elas são dadas. O problema do entendimento protestante é o somente, o sola. Isso, né? Sola. Sola graça, né? Então, se existe só a graça, é como dizer assim, só semente. E alguém vem dizer, não, só fruto. Calma lá, não tem fruto sem semente. E se tem semente, vai ter fruto. Então, fé e obras são dois lados da mesma moeda. Agora, é preciso dar a cada uma a devida proporção. Pelágio crê que as obras são graça, as nossas obras são graça, que não há uma obra de Deus atuante, presente. Deus já realizou uma obra. E aí é aqui que Agostinho pega Pelágio. Quando você, Pelágio, segundo Santo Agostinho, quando você, Pelágio, diz que somos nós que temos a iniciativa de nos salvar, porque Deus já nos deu a liberdade, ora, esse Deus nos deu é graça, a graça vem antes. Então, sempre há uma primazia da graça. O fato de nós existirmos, eu vim ao mundo porque a graça me chamou à existência. Então, a primazia da graça é evidente sobre o ser humano. Bom, é muito interessante. Há desdobramentos ainda que a gente podia conversar mais sobre isso, mas para a gente aproveitar o nosso tempo de uma maneira mais clara e para que também, padre, fique mais claro o entendimento do nosso telespectador, porque provavelmente alguém pode estar nos assistindo. Olha, primeira vez que eu ouço falar disso. Eu não tenho muito costume de estudar esse tipo de assunto, primeira vez que eu estou entendendo isso. E deu para acompanhar até aqui. Mas o senhor poderia nos dar exemplos, se há que existem esses exemplos, hoje, né? Em práticas religiosas, enfim, ou visões de mundo, onde a gente encontra o problema do pelagianismo ou ainda do semi-pelagianismo nos nossos dias? Sim. O Papa Francisco, na sua exortação apostólica, Gaudete et Exsultate, ele dedica lá do número 47 em diante, podem consultar, do número 47 em diante, ele dedica alguns parágrafos falando sobre os novos pelagianismos, novos tipos de pelagianismo. Então, todas as vezes em que grupos, movimentos, agremiações de fiéis começam a partir deste mesmo princípio, de criar uma regra
criar normas, além daquelas que nós já temos no Evangelho, na Escritura, etc., e depositar toda a confiança de que a nossa salvação e a nossa santidade estão em cumprir estas regras. Então, assim, o Papa, ele não discrimina um grupo em específico, mas quem lê, um leitor atento ali, vai trazendo à mente várias expressões de igreja, inclusive, a que o Papa se refere. Então, e algumas até ele não cita e eu citaria, né? Mas ele talvez por uma prudência pontifícia não menciona. Mas o senhor citaria, o senhor pode citar aqui ou Posso. fica ruim? Não, citar? Tranquilamente. Ó, o Papa, ele cita como primeira opção aqueles que se gabam das suas conquistas sociais e políticas. Tá. Essa é a primeira citação. Então, seriam aqueles que creem que o fato de realizar obras sociais, o fato de ter ingerência na política social, né, dos povos, etc., enfim, uma militância, que isso seria o verdadeiro cristianismo, o pleno, e que fazer isso já me faz ganhar pontos, né, vamos assim dizer. A pessoa que realmente se gaba disso e fia a sua salvação na sua ação social. Tá. Esse é um perigo. Segundo perigo, grupos que em nome de um resgate do catolicismo, né, de conservar a fé católica, acabam, em nome desta conservação, se escondendo atrás de uma série de preceitos litúrgicos, sacramentais. Ele até usa uma expressão lá, que a gente sabe a que tipo de grupos ele está se referindo. Geralmente são assim, diz ele lá, alguns grupos que fazem o catolicismo mais parecer uma peça de museu. Ele usa essa expressão. Então, a gente vê que ele está claramente se referindo a expressões tradicionalistas, né? Não a tradição da igreja, óbvio. Óbvio, mas grupos tradicionalistas que realmente creem que o que é a santidade? É nós usarmos tal tipo de paramento, usarmos tal língua na liturgia, etc. Eu sou totalmente a favor dessas coisas, entenda. Mas eu sei o que o Papa está dizendo. É quando você torna o catolicismo isso e apenas isso. Uma coisa pautada só na casca, né? No invólucro. Ao ponto de não frequentar as missas, ainda que as dominicais, né? Como a gente encontra fortíssimo isso na internet, nessa discussão, não precisa ir tão longe. Não precisa ir na missa, não, quando você não tem a missa exatamente como seria o ideal. Né? Então, é desse extremo que o Papa está dizendo? Ele diz, inclusive, né, quando, nesse parágrafo, o que nos preserva da heresia é o fato de termos na igreja uma hierarquia de valores. E no topo estão as virtudes teologais, dentre as quais a maior é a caridade. Entre fé, esperança e caridade, ele destaca a caridade. Exatamente. Então, ele diz assim, quando em nome de X convicção litúrgica, X convicção indumentária, X convicção ideológica, eu passo por cima de tudo e de todos, agrido, firo, maldigo. Então, no fundo, isso se não é pelagianismo, é um comportamento muito parecido com o dos pelagianos, porque eles eram assim, moralistas, puritanos. Eles diziam que aqueles que não eram como eles, resignados, determinados, é porque não queriam, porque era o que eles pregavam, que todos têm capacidade de, com força de vontade, ser santo. Se você não é santo, é porque você não quer. A culpa é somente sua. Que você nem sequer precisa de auxílio da graça, é só falta de vergonha na cara. Estou aqui atualizando. Não, a ponto de se gabar das próprias virtudes? Exatamente. Né? Então, aí ele vai para o terceiro grupo, que são aqueles que realmente, em detrimento dos demais, se gabam do seu estilo de vida, a ponto de considerar todos os outros como uma categoria inferior. E aí ele usa uma expressão lá no documento, que não é difícil encontrar na história da igreja, grupos que começam com um grande fervor no espírito e terminam escravos e escravizantes da lei. Criam normas, regras e ficam presos a elas. Então,
grupos que determinam o modo de casar, o modo de namorar, o modo de vestir, o modo de lavar as mãos, enfim, ele cita os novos fariseus, né? Então, é claro que a igreja, ela não vê com maus olhos regras, ela não vê com maus olhos instituições, ela própria é uma instituição. O problema não está na disciplina em si. Uhum. O problema está em inverter na hierarquia de valores o que é prioridade. Nós precisamos da graça, nós precisamos da misericórdia. E se eu tenho virtudes e o outro não, não é porque eu tenho uma vontade melhor e superior e mais robustecida do que a dele, é porque a graça me favoreceu. E eu não tenho mérito algum nisso. É graça, foi dado. Então, eu posso me gabar de ter certas virtudes que o outro não tem, mas provavelmente o outro tenha virtudes que eu não tenho. E se autoanalisar e se analisar à luz dos irmãos e do Evangelho, nos impedirá de cair na intransigência, na soberba, no orgulho. Isso também é a ação da graça. E Santo Agostinho fala sobre isso no seu texto sobre o pecado original, né? É sobre a vontade permissiva de Deus. Às vezes, uma pessoa luta a vida inteira contra um vício, um pecado. Então, ele próprio, Agostinho, diz, né, que ele não podia concordar com Pelágio porque ele experimentou na própria carne, ele era uma pessoa que experimentou na própria vida o que é não poder sair do pecado sem a graça de Deus, porque ele foi um homem corrompido, às últimas consequências. E ele experimentou a graça, ele fez a nítida experiência de que se não fosse Cristo, ele não teria saído de forma alguma da vida velha, né, do homem velho. Então, ele experimentou isso, ele não podia concordar com uma teoria daquela. Só podia dar no resultado que deu e o grande Agostinho está aí para a história. Exatamente. Não temos mais tempo, vou pedir para o senhor encerrar nos dando a bênção. Vale aqui talvez esse último comentário dizer que à medida que a nossa oração aumenta, a ação dessa graça também pode aumentar em nós e a gente colher os frutos dessa graça, né? O segredo também passa pela oração e essa predisposição da oração também é a graça primeiro agindo em nós, tá certo, padre? Perfeito. Por favor, a sua bênção para encerrar. Que o Senhor abençoe, que o Senhor vos guarde e que o Senhor vos auxilie com a sua graça para que todos que nos acompanham possam crescer nele e para a glória dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.